tudo bem com vocês? A gente vai estar dando início à nossa disciplina de ciências, tá? Aula 2, tá? É um vídeo explicação sobre o que a gente vai estar tratando no livro, que é sobre vulcanismo e terremotos. Como sempre, eu trago as páginas do livro para vocês estarem observando o que vocês vão fazer. Então, aqui na página 209 e 210, vocês vão estar fazendo apenas a leitura e vão estar fazendo relação com o que a gente viu na aula passada, pessoal, que foi sobre as camadas da Terra, certo? As três principais, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Aqui a gente vai estar focando na crosta terrestre e no manto por conta dos vulcões. Porque como a gente viu no vídeo passado, o manto é onde é produzido magma, certo? Que quando é expelido para fora se transforma em lava pelos vulcões. Então, na página 211 e 212 a gente vai estar dando início à fala sobre terremotos. E na 212 ele vai estar trazendo uma notícia aqui em relação a terremotos que aconteceram no Equador. Gente, vocês precisam estar assistindo o vídeo para estar respondendo as atividades e para fazer relação com o que vocês vão ler, porque é como se eu estivesse explicando. Então, aqui tem outro comentário. Vocês vão estar destacando do livro de vocês, lá no final do livro, um joguinho sobre terremotos e vulcões. Tá? Tá na página 19 até a página 26. Então, vocês destacam, montam o joguinho de tabuleiro de vocês e destacam as cartinhas para vocês estarem jogando, tá? Da página 19 a 26. Lá no final do livro, no finalzinho do livro, certo? Lá onde vocês costumam destacar, que a gente já fez isso várias vezes na sala de aula. Aqui a atividade é a número 1, certo? Letra A, B e C. Para vocês responderem, vocês precisam saber o que é um sismógrafo, que faz relações com terremoto. Então, a atividade de vocês aqui vai estar falando sobre terremotos, principalmente, e a última questão vai estar falando de outro fenômeno causado pelos terremotos. Então, vamos assistir o vídeo. Vocês só vão conseguir responder se vocês assistirem o vídeo, tá certo? Vamos dar início à aula? Então, pessoal, para começarmos, a gente precisa saber o que é e para que serve um sismógrafo. O sismógrafo é um instrumento usado para detectar e registrar terremotos. Assim, o monitoramento desses movimentos pode ajudar no alerta à população sobre possíveis terremotos. Auxilia na evacuação de cidades e na tomada de medidas de proteção à população. Então, o sismógrafo, esse instrumento, ele serve para avisar quando possivelmente vai surgir um terremoto em determinada região, quão grande ele vai ser, se vai atingir uma grande região, um grande território. E para quantificar, eles ainda fazem uso da escala de Richter. Que é a escala Richter, pessoal, que a gente normalmente vê nos jornais, como, por exemplo, notícias que falam, por exemplo, no Chile teve um terremoto de magnitude 6 na escala Richter. Então, a escala Richter, pessoal, ela foi desenvolvida pelo sismólogo Charles Franz Richter. Então, ela é uma escala de magnitude local, é uma escala logarítmica de base 10. Então, ela marca até o 10. O 10 significa que aquele terremoto ele é desastroso. Destrói tudo que tem pela frente. Ele está no 3, se o terremoto for de nível 3, ele já não é tão desastroso. Já tem alguns terremotos que até acontecem e a gente nem consegue sentir, porque não é tão grande. Mas como que acontece um terremoto? Por que existem os terremotos? O que causa os terremotos? Vamos descobrir. Então, pessoal, terremotos. O que a gente tem para falar sobre os terremotos? A crosta terrestre, que é uma das camadas da Terra que a gente viu na aula passada, e a parte superior do manto, que é outra camada, formam a litosfera. A litosfera é a parte rochosa do planeta. Ela é formada por uma parte da crosta terrestre e uma parte superior do manto, certo? Essa porção de terra ela é formada por várias partes, que nós damos o nome de placas tectônicas. Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo o mapa mundi, certo? Uma forma planificada. E aqui vocês veem cada pedacinho desse aqui, eu chamo de placa tectônica, pessoal. Tudo isso aqui, ó, são placas tectônicas. Cada uma tem um nome. Placa do Pacífico, placa do Nazca, placa africana. Nós, brasileiros, nosso país, está localizado na placa sul-americana. Então, como vocês veem, o Brasil está dentro de uma placa. Então, por isso que, vez ou outra, a gente não sente tanto o impacto dessa movimentação das placas. Então, essas placas elas podem provocar os terremotos, que são tremores que ocorrem na crosta terrestre. Algumas são até dentro do oceano, aqui, por exemplo, no Oceano Pacífico. Por isso que
alguns anos atrás, já aconteceram tsunamis por conta dessas placas. A gente vai chegar nessa questão dos tsunamis. Então, eu vou mostrar para vocês de uma forma mais simples um vídeo explicando sobre como que são formados os terremotos. Então, vamos lá, prestem atenção. Então, pessoal, vocês viram que mesmo sendo um fenômeno natural do planeta Terra, é um fenômeno que, na maioria das vezes, pode ser catastrófico, destruindo milhares de lugares, milhares de cidades, causando mortes. Então, é um fenômeno perigoso e que nós devemos estar preparados. Aqui no Brasil já não acontece tanto, mas vocês vão saber o porquê, ok? Por que no Brasil não ocorrem terremotos de grande intensidade? A resposta é simples. Aqui, como vocês veem no mapa, como eu já tinha falado, o Brasil está localizado dentro de uma placa tectônica. Então, ele está no centro de uma dessas placas, dentro do planeta, e por esse motivo o nosso país não recebe terremotos de alta intensidade. Acontecem, tia Daiane, terremotos no Brasil? Acontecem, porém eles quase não são sentidos, não são de grande intensidade, porque onde normalmente acontecem os terremotos catastróficos são onde passam as placas tectônicas. Já que o Brasil está localizado dentro de uma, no centro de uma, graças a Deus, não acontecem terremotos de grande intensidade no Brasil, certo? Então, pessoal, vocês viram que mesmo sendo um fenômeno natural do planeta Terra, é um fenômeno que, na maioria das vezes, pode ser catastrófico, destruindo milhares de lugares, milhares de cidades, causando mortes. Então, é um fenômeno perigoso e que nós devemos estar preparados. Por que no Brasil não ocorrem terremotos de grande intensidade? A resposta é simples. Aqui, como vocês veem no mapa, como eu já tinha falado, o Brasil está localizado dentro de uma placa tectônica. Então, ele está no centro de uma dessas placas, dentro do planeta, e por esse motivo o nosso país não recebe terremotos de alta intensidade. Acontecem, tia Daiane, terremotos no Brasil? Acontecem, porém eles quase não são sentidos, não são de grande intensidade, porque onde normalmente acontecem os terremotos catastróficos são onde passam as placas tectônicas. Já que o Brasil está localizado dentro de uma, no centro de uma, graças a Deus, não acontecem terremotos de grande intensidade no Brasil. Por último, a gente vai estar falando do vulcanismo, que é um fenômeno causado por conta das erupções vulcânicas. Então, em diversos lugares existem vulcões que podem ser ativos ou não ativos. Quando eles são ativos, são mais perigosos. Mas, afinal de contas, o que é um vulcão? Os vulcões, eles são elevações ou montanhas formadas após as erupções por onde sai o material pastoso presente no manto, certo? Então, o vulcão, na verdade, é essa parte rochosa que é formada depois da erupção, certo? Então, aqui como vocês veem nesse esqueminha, ó, é o número 1, o 2 e o 3. O número 1 aqui é a câmara magmática, que é um material formado por rochas derretidas presentes no manto terrestre, que a gente chama de magma. É esse magma que ele pode se acumular em determinadas áreas, geralmente menos profundas da crosta terrestre, que a gente chama de câmara magmática. Aqui no número 2, ó, o magma. Que é o magma? Em determinadas condições de temperatura e de pressão, parte do magma acumulado, ele é forçado para a superfície terrestre através de aberturas na crosta terrestre, como os vulcões. Então, tá aqui a lava, nessa representação, é quando ela chega na superfície terrestre, o que era magma passa a ser chamado de lava. Em alguns casos, o magma ele pode ser expelido com muita força, atingindo grandes alturas e distâncias. O vulcanismo, pessoal, é a ação dos vulcões, conjunto de fatores que provocam a saída do material magnético, tanto pode ser em estado sólido, líquido ou gasoso. É a liberação do magma na superfície terrestre e depois ocorre o resfriamento desse material, formando assim as rochas. E depois que todo esse material que sai de dentro do vulcão ele resfria, ele se transforma em rochas. Aí por isso que vocês veem como se fossem essas montanhas, certo? Agora que nós já temos de forma resumida o que é e como é formado os vulcões, vou trazer para vocês aqui um vídeo de um dos vulcões mais recentes, que é o Anak Krakatoa, certo? Ele é filho de um dos vulcões que entrou em erupção em 1883 e foi devastador. Então vamos dar uma observada. Então, como vocês podem ver, o vulcão está expelindo lava, cinzas
e um material que ele pode ser muito perigoso se tiver uma população ali perto. Por isso que normalmente não existem vida habitando próximo de vulcões, porque a situação é simplesmente destruidora. Bom, pessoal, como vocês sabem, os vídeos eles são bem resumidos para vocês estarem adquirindo conhecimento, mas é interessante que vocês também estejam fazendo pesquisas, porque é um conteúdo muito vasto, é muita coisa para a gente estar estudando, e é um conteúdo muito bom. A gente pode estar procurando conhecer mais coisas. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui uma dica de um vídeo do Você Sabia. Vocês conhecem esse canal, já levei uns vídeos para vocês. Então, vocês podem estar assistindo o vídeo do Você Sabia, que está falando sobre esse vulcão que eu mostrei para vocês, que é o Anak Krakatoa, que ele entrou em erupção agora recentemente nesse ano, e o pessoal ficou com medo. Então, assistam, é bem legal. Beijão para vocês.